Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim comentar a quarta parte da Montanha Mágica do Thomas Mann. A gente está fazendo um projetinho de leitura sem metas, basicamente quando eu encerro alguma parte eu venho aqui e comento. E eu acho que a partir de hoje agora talvez eu tenha que comentar no meio das partes, pois a parte 4 tem mais de 100 páginas, assim, então ela tem o dobro de conteúdo do que tinha as três primeiras partes. Tá um pouco complexo, né? Mas vou tentar sintetizar um pouco, não me ater a coisa muito pequena. Fiz algumas anotações para a gente ir comentando. Essa quarta parte, então, vamos só retomar onde a gente estava. No final da terceira, a gente tinha o Hans Castorp que tinha conversado com o Settembrini e tudo mais. Ele tá bem, digamos assim. O final da terceira parte, ali a gente já estava na página 100 e 110, por aí. O Hans Castor tinha sido convidado ao Settembrini para, o Settembrini convidou o Hans Castor para picar a mula dali, né? E o Hans Castor decide ficar para experimentar esse novo ambiente. E aí a gente começa, então, a parte 4 com um capítulo chamado Compra Necessária, que ele vai dar conta basicamente do Hans Castorp fazendo um passeio com o Joachim até a vila que eles têm ali, a vila inglesa, se eu não me engano, e eles nessa vila vão comprar cobertores para o Hans Castorp fazer o seu descanso vespertino. Então, basicamente, eles usam uns cobertores de lã de carneiro, assim, uns coberdron da vida, e eles se embalam de uma forma que parece muito um casulo, assim, visualmente eles ficam num casulo para experimentar aquele sol da tarde e para repousar. A gente começa essa parte acho que com a primeira menção à expressão sexo forte. E é interessante porque a gente tem aqui majoritariamente personagens masculinos. Ele não usa sexo frágil em nenhum momento. Do contrário, ele usa sexo forte. Então, achei interessante mencionar por aqui. E como eu já estou um pouquinho mais adiantado do que os vídeos, eu lembro de ele remencionar, de ele mencionar novamente a expressão sexo forte, né? A gente começa também esse capítulo com o Joachim conversando com o Hans Castorp sobre o fato das estações no sanatório, nos Alpes, não serem tão bem definidas assim. O que é uma barbaridade, porque eles vivem em uma região de alta latitude e em Hamburgo, por exemplo, que é a cidade natal do Hans Castorp, as estações são bem definidas, porque ali não seria. E aí, pelo fato da altitude, enfim, o clima nessa região é um pouquinho mais diferenciado. E a gente tem com esse clima não muito diferenciado uma perca da sensação de que o tempo está passando. A gente sabe que as estações serem bem definidas foi o que principalmente motivou as pessoas a se organizarem em calendários e tudo mais. Então, se não existem necessariamente estações, você não precisa se organizar para plantar, para colher. Então, o trabalho está abolido, né? E, consequentemente, um pouco do tempo, uma carga do tempo passando, né, da neve caindo, você não tem. Settembrini, então, conversa com eles. Jesus, o que foi isso? Settembrini conversa com eles enquanto eles estão saindo, voltando para o sanatório. E ele comenta que um homem da mesa dele falou que a literatura não serve para nada. Para o que é que a literatura oferece, senhor? São caracteres vazios. E eles conversam então sobre isso. Eles conversam não, né? O Settembrini ele fala muito mais do que escuta. Mas a gente tem essa digressão aí sobre o que é literatura. E em seguida temos uma discussão complexa sobre um ponto de vista muito específico que o Hans Castorp tem, de que ele tem mais simpatia pelos doentes
E na cabeça deles, doentes merecem todo o respeito e a nobreza do mundo, porque eles são nobres, enquanto que as pessoas normais que estão disponíveis não são. A gente já tinha comentado isso até na parte 3, mas na parte 4 a gente tem o Settembrini veementemente negando essa teoria do Hans Castorp, porque ele diz que as pessoas doentes, elas não são nada mais que vítimas, né? Muito bom. Em seguida, vamos para um capítulo que chama Excurso sobre o Sentido do Tempo. Há uma discussão e uma conversa do Hans Castorp com o Joachim. Sempre que ele vai falar sobre o tempo, ele conversa com o Joachim. Sobre o tempo dilatar-se. Aqui a gente tem, aliás, uma direção do próprio narrador. Ele vai comentar sobre o tempo dilatar-se e a gente perceber o tempo de formas muito diferentes, a depender do que está acontecendo na nossa vida. Esse narrador é uma pessoa que se trata, né, na primeira pessoa do plural. Eu estou muito curioso com esse narrador, adoro observar esse tipo de coisa. Então ele usa vários verbos na primeira pessoa do plural. E há uma parte muito bonita, não sei se eu marquei, que fala sobre a vida ser renovada com os novos hábitos. Aqui. Permitam-me. Página 124 para quem tem essa edição aqui da Cia das Letras. Sabemos perfeitamente que a intercalação de mudanças de hábitos ou de hábitos novos constitui o único meio para manter a nossa vida, para refrescar nossa sensação de tempo, para obter um rejuvenescimento, um reforço, uma retardação da nossa experiência do tempo. E com isso, o renovamento da nossa sensação de vida em geral. E ali a gente completa essa ideia falando que os primeiros dias que passamos em casa, depois da variação, nos afiguram também novos, amplos e juvenis. Mas esses são somente uns poucos, já que a gente se acostuma mais rapidamente à rotina do que à suspensão. E não é isso? E isso que não é uma retratação da nossa experiência com o tempo? Quando você faz uma viagem, mesmo que curta, 3 dias, é um ambiente muito novo. Depois se você faz uma viagem de algumas semanas, ele começa a se tornar monótono. E ao mesmo tempo, quando você retorna para casa, é como se você estivesse recomeçando. Você tem que se desabituar com a sua rotina de férias. E aí percebe-se então essa sensação de que bom, estou em casa. Temos um capítulo chamado Hans Castorp faz uma conversação em francês. Ele vai conversar com aquela Madame Touledoux, que é uma mulher que só fala essas palavras, que é os dois. A gente é apresentado ao conceito de moribundi, que são essas pessoas que estão esperando a morte chegar. E o Hans Castorp menciona, nesse capítulo que é breve, que ele se entende muito mais com gente triste do que com gente alegre. Sabe Deus por quê? Ele tem essa tendência a essa melancolia, correto? Em seguida temos o capítulo Politicamente Suspeita, que foi um capítulo que eu gostei bastante. Primeiro porque ele traz muitas descrições de comida. Inclusive, ao longo dessa parte 4, eles descreveram um bolo que eu fiquei tão emocionado que eu tive que fazer de aniversário, que era um bolo com marzipan, frutas, massa de amêndoa, chocolate e creme de manteiga. Nossa, ficou maravilhoso. Então eles descrevem muita coisa alimentícia assim, e inclusive muitos pratos extremamente caros, para a gente perceber que eles estão de fato em uma região que exala nobreza. Inclusive, não sei se quem leu isso aí conseguiu perceber, eles comem abacaxi. Abacaxi é uma fruta extremamente tropical.
O fato de eles conseguirem ter abacaxi no topo dos Alpes suíços indigna, sabe? É semelhante a, por exemplo, o Oblonsky comendo ostras no começo da Ana Karenina. Então, a gente percebe essa elite que não está se importando muito com os outros, né? Abacaxi fresco, enfim. Então, esse capítulo politicamente suspeita vai se tratar basicamente da música, sobre o fato da música conseguir construir na gente sentimentos das mais variadas espécies, e nesse sentido ela tem que ser politicamente suspeita. A gente tem que analisar a música muito bem para entender qual é a intenção dela, o que ela está fazendo na gente. E tem-se uma das passagens interessantes também. Eu assisti aquele vídeo do Literatura Fundamental e eu não sei qual a procedência disso, mas o entrevistado comenta que o Thomas Mann diz, quando exilado nos Estados Unidos devido à Segunda Guerra Mundial, porque sim, Thomas Mann foi um homem que viveu esse período todo, que onde eu estou ali estará a Alemanha. E digo mais, onde Hans Castorp está, ali estará a Alemanha. Temos aqui a representação do homem alemão na mais pura das qualidades. É um homem alemão puro, é um Macunaíma germânico, né? Esse Hans Castorp vão se havendo discussões sobre o fato dele representar então esse arquétipo do alemão. Ele é branco, loiro, alto, magro. Aí, em determinado momento, o Settembrini diz para o Hans Castorp: cerveja, tabaco e música, eis sua pátria. Vejo que o senhor tem senso para o espírito nacional, engenheiro. Folgo em ver que está no seu elemento. E aí eu relembro, onde Hans Castorp está, ali está a Alemanha. E pensando esse livro no contexto de pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, é muito interessante perceber como que as coisas vão se alinhando, correto? Depois, nós vamos descobrir que o sanatório oferece palestras quinzenais do Dr. Gente, como é o nome dele? É o Berens e o outro, é o Korsakov. Esqueci o nome da criatura. Mas esse doutor então vai fazer essas palestras. E o título da palestra chama-se Amor como Fator Patogênico. Encerramos esse capítulo, a gente vai para o próximo, chamado capítulo. O próximo capítulo chama-se HIP. E o Hans Castorp decide então fazer um passeio mais longo, porque nesse sanatório as pessoas fazem passeios extremamente curtos, porque estão todo mundo doente, então basicamente eles saem do sanatório, descem um pouquinho até o riacho e voltam. Hans Castorp decide subir uma montanha e ele não está totalmente adaptado. A gente tem que lembrar que a gente está aqui no terceiro dia da estadia dele nesse lugar, talvez o quarto, e ele vai para essa montanha e quando ele chega mais ou menos no topo, o nariz dele começa a sangrar muito. E ele vai... quando você sangra, você tem essa sensação você tem o choque, realmente, pelo sangramento, mas esse choque, quando sangra pelo nariz, o sangue pelo nariz, ele não é um sangramento muito volumoso, mas ele te espanta. Então você tem algumas alterações neuropsiquiátricas que a pessoa fica, psicológicas, que a pessoa se prostra. E a partir disso, e a gente sabe que esse Hans Castorp tá um pouco doente, a partir disso ele começa a ter alguns devaneios. Ele vai flutuando a sua consciência
até pairar num jovem que ele conheceu quando ele era criança, chamava Privislav Hip. E esse cara era um ídolo para ele, né? Aqui já comentando o capítulo seguinte chamado Análise. Então a gente tem essa evocação do subconsciente em que ele vai pensar nesse Hip, nesse Privislav Hip, que era um carinha da escola dele que ele nunca conversou, estava alguns anos na frente, e que ele tinha muita admiração por esse carinha. Ele passava o recreio, o intervalo, admirado por esse carinha amigo dele. E ele se prostrava diante desse amigo dele, que era amigo só na cabeça dele. A gente não consegue dizer se realmente existia no Hans Castorp algum tipo de atração sexual. O livro não fala sobre isso, eles são inclusive crianças. Mas ele tinha essa atração fixa, essa fixação nesse Mstislav. E então ele, a determinado momento, melhora, ele volta a uma consciência, pega uma carona com um carroceiro e volta para o sanatório. E no capítulo seguinte, ele vai novamente pensar no Mstislav Hip, principalmente comparando ele com a Madame Chauchat. Ele comenta, inclusive, que a Madame Chauchat, que é aquela uma fêmea naturalmente, ele vai então comparar a Madame Chauchat com esse Mstislav Hip, de modo que a fixação que ele tem pela Madame Chauchat é uma sensação bem semelhante à que ele sentira pelo Mstislav Hip. Leio para vocês, aspas, página 152 dessa edição. Pois, no interesse de um homem por uma mulher enferma, havia tão pouco de razão quanto houvera naquele interesse silencioso que Hans Castorp sentira por Mstislav Hip. Então, o interesse que ele tem pela senhora, ele não consegue saber de onde vem, porque vem, e ele tá ali. É justamente nesse capítulo que a gente tem essa palestra, então, do Dr. Krokowski, que vai dizer, então, que toda doença é apenas um amor transformado. Ele praticamente diz que o amor mal resolvido somatiza-se em doenças. A gente tem que lembrar que era uma época que a psicologia e a psiquiatria estavam também em ascensão. Então, essas teorias eram bastante frescas na sociedade. A gente vê isso refletido, inclusive, nos outros livros. Ana Karenina também, mas ela é bem anterior não, né? Alguns anos anterior à Montanha Mágica. Falo de Ana Karenina, pois foi o último que eu li, tenho agora bastante memória, né? A gente continua aqui, inclusive, com muitas referências que, assim, eu ia tentar comentar todas, mas não dá, porque são muitas. Aqui ele cita Pirro, que era um rei do Egito. A gente tem em sequência uma citação da Revolução de 30, que é tá envolvido na sequência da independência e da democracia francesa, enfim. Muita coisa, pesquise você aí. No capítulo seguinte a gente tem dúvidas e ponderações, que é basicamente, na verdade, antes de falar sobre o que tem gostaria de dizer que nesse capítulo, inclusive, você tem muita construção de cena e construções mostrando as cores das cenas, que deixam tudo muito mais interessante. Quando a gente sempre comenta da paleta de cor quando a gente está assistindo uma série, alguma coisa nesse sentido, e aqui a gente tem essa ilustração. O autor pinta o cenário mostrando como que funciona, quais são as cores de cada personagem. É isso.
Aqui a gente tem alguma coisa sobre o próprio enfermo não poder ser médico e o médico, quando doente, não consegue ter uma visão clara da doença porque ele é enviesado. Muito interessante. Inclusive porque temos essa ideia, né? Os próprios personagens têm a ideia de que os dois doutores também são doentes. E eles estão ali também se tratando. Próximo capítulo, por conseguinte, chama-se Conversas à Mesa. É um capítulo que a senhorita Engelhardt vai conversar com Hans Castorp sobre o Madame Chauchat e eles vão ficar ali numa conversa extremamente bonita, quentinha, sobre quais são os sentimentos que ele tem pela Madame Chauchat. Eles vão conversar sobre todas as outras pessoas sentadas ali no salão, vão falar mal dos russos. Ela vai descobrir inclusive, que o nome da Madame é Cláudia. Ele vai brincar, inclusive, será que o nome dela é Natasha? É Tatiana? Vai citando vários nomes de czarinas. E o nome dela é Cláudia. A gente descobre que ela é casada, que ela deixou o marido e veio sozinha. E o capítulo vai terminar com Hans Castorp dizendo... Na verdade, aqui é o narrador, né? Já não se podia dizer que o coração batia à toa, sem motivo e sem nexo com a alma. Tal nexo existia, ou pelo menos não era difícil estabelecê-lo. A atividade exaltada do corpo justificava uma respectiva emoção. Bastava que Hans Castorp pensasse na senhora Chauchat, e ele pensava nela, para encontrar o sentimento que correspondesse ao martelar do seu coração. Olha que lindo! Quando ele pensava nela, o coração dele batia mais forte. Próximo capítulo chama-se Temor Nascente, dos dois avós e do passeio de barca ao crepúsculo. Novamente, tenho que agradecer muito ao Thomas Mann trazer títulos de capítulos que elucidam o que vai acontecer, ou pelo menos dão uma pista do que vai acontecer no capítulo. Dos dois avós e do passeio da barca ao crepúsculo. Temos o temor nascente que ele cita aqui, vai ser esse jogo da sedução. Então Hans Castorp vai, a partir de determinado momento, começar um jogo de sedução com a senhora Chauchat, de olhares. Então ele olha, ela olha, e eles ficam nessa de quando ela olha ele não olha, quando ele olha ela não olha, aquela coisa bem juvenil. Além disso, esse capítulo começa dizendo: o tempo estava horrível. E a gente sabe que toda vez que alguém fala de tempo climático, a gente tem a reflexão do interior dos personagens. É assim em 100 Anos de Solidão, é assim em todos os lugares que falam sobre o tempo. Inclusive nos próprios romances polares, né? Então, se o tempo estava horrível, a gente reflete o interior do Hans Castorp. E essa página termina dizendo: o tempo é um enigma singular, difícil de resolver. Então, como eu disse, eles ficam nesse joguinho da sedução e o capítulo termina nos dois avós. Hans Castorp, então, conversará com Settembrini e eles vão discutir um pouco sobre os avós e sobre o que eles faziam. E o Settembrini vai dizer que o avô também era culto, de certa forma, e que ele lutou nas guerras e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele tem esse espírito conservador. E esse avô Giuseppe sempre vestiu-se de preto. E o avô do Hans Castorp, né, o Hans Lorenz Castorp, também sempre vestiu-se de preto. Nesse sentido, eles são muito semelhantes. E o capítulo finaliza-se numa discussão também sobre a técnica. Nós temos o avô do Settembrini, e a corrente que o Settembrini tem é de que a técnica é o fim.
na verdade, que o progresso, ele, na verdade, a técnica é um meio. Então, o progresso pela técnica, a técnica vai fazer a evolução do homem se tornar esse homo humanos. Uma coisa nesse sentido. E o Hans Castorp não, ele tem uma família de engenheiros, é uma família de pessoas práticas, que a técnica, ela, ao mesmo tempo que permite realizar várias coisas, ela tem um fim em si mesma. Então, essa discussão da técnica, subjugar a natureza ou ser uma parte da natureza. A gente tem algumas comparações também do próprio Settembrini sobre o Oriente e o Ocidente, sobre a Viena ser a representação do atraso, e o Hans Castorp, nesse ínterim de estar alucinando de certa forma, ele vai terminar tudo pensando que ele está num barco olhando para as luzes do Oriente. E aí, para a finaleira dessa parte 4, temos o capítulo O Termômetro, que vai basicamente contar pra gente que Hans Castorp tem dinheiro. O capítulo começa dizendo que o Hans Castorp faz a conta com Joachim de que ele não vai gastar mais de 10 mil marcos por ano naquele hotel, naquele sanatório. E a gente lembra lá do comecinho que o Hans Castorp tem uma herança de 400 mil marcos. Né? 009 horas, se porventura ele tiver uma rentabilidade de 2,5% ao ano, o que é ok, ele não gastará um centavo da sua fortuna e conseguirá viver tranquilamente pelo Hotel Berhof, pelo Sanatório Berhof. Então, eles comem tudo de bom, eles conversam, eles descansam e ninguém trabalha. Não é uma ideia ruim, né? Hans Castorp vai pegar uma gripe ferrenha e ele tá se sentindo tão mal que ele decide comprar um termômetro com a enfermeira que vai dar uma olhadinha nele. E ele pensa, pô, tô num hotel com 2 médicos que eu já estou pagando os serviços dele. Por que não pedir para me examinarem? Ele vai lá e examina. O doutor ausculta, tudo bonitinho. É uma ausculta um pouco estranha, eles percebem alguns focos que poderiam ser de doenças passadas, mas eles acham que tem alguma coisa ali que está acontecendo atualmente. Que a gripe é secundária, então, esse processo que está no pulmão dele. E Hans Castorp, como bom paciente que inclusive foi mencionado ao longo da parte 3, da parte 1 e da parte 4, ele é uma pessoa que tem uma personalidade de doente. Hans Castorp aceita ser paciente. E a partir disso a gente finaliza então as 3 semanas que tinham sido prometidas lá na primeiro trecho do livro. E a partir de agora a gente tem um Hans Castorp doente. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu gostei. Tá um pouco confuso conversar sobre tanta coisa? Tá. Mas fazer o quê? É um livro complexo. Talvez das próximas vezes eu pare no meio da parte, grave um vídeo, eu junte as duas coisas, não sei também. Acho interessante mencionar também que Hans Castorp percebe as diferenças que ele tem para com o primo. Ele menciona, eles vão fazer o exame físico juntos, né? Vão ser examinados pelo médico juntos. E ele fala que o Joachim tem braços de ginasta. E eu penso logo no dos Argolas, o Arthur Zanetti. Não lembro. O Arthur das Argolas. E eu já penso, caramba, o bração, né? E quando vão examinar o Hans Castorp, acho que o narrador menciona que ele é branco, louro e delgado. E eu retomo a ideia de que onde Hans Castorp está, ali estará a Alemanha. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, deixe seu like, comente o que você achou, se você está lendo esse livro comigo, ou não também, se você já leu esse livro, está só acompanhando as minhas digressões sobre. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!